pessoal, espero que estejam muito bem. Eu estou aqui com muita alegria, iniciando com vocês o nosso Start Talks, onde nós vamos tratar da importância das gerações na perspectiva da educação. Para bater esse papo com a gente, nós temos dois convidados que nos enchem de orgulho e de muito carinho. Estou muito feliz aqui em poder receber o Marco Antônio, muito obrigado, nosso querido, e a Alessandra Zanon. Marco Antônio, que é professor, educador, biólogo, tem uma trajetória enorme na educação, foi um dos diretores na jornada aqui da Somos, que foi o responsável, inclusive, por implementarmos o Líder em Mim aqui no Brasil. Hoje, muito atuante nesse contexto de consultoria e assessoria para temas de socioemocional, mas acho que, acima de tudo, é um educador apaixonado e muito responsável com a perspectiva da educação. Sem dúvida. E temos a Alessandra Zanon, aqui da nossa casa, quem nos enche de orgulho e de alegria todos os dias com a sua energia alta, a nossa embaixadora aqui do socioemocional, a quem recorremos como referência, com quem tem experiência prática e, acima de tudo, né, Ale, com muita profundidade nesse assunto. Então é muito bom receber vocês dois aqui. Obrigada. Muito obrigado. Agradeço o convite. Tá certo. Vamos começar esse bate-papo. Eu gostaria muito que nós pudéssemos começar explicando o que é essa divisão da humanidade por gerações e por que é importante a gente ter esses marcos, ainda que fugindo de todas as rotulações. Veja, é evidente que em determinadas épocas há influências de todo tipo, culturais, políticas, e evidentemente que as pessoas são influenciadas pelo meio que vivem, que crescem. E, portanto, cada geração tem determinadas características de influência. Para dar um exemplo, eu sou um baby boomer, né? Nascido entre 46 e 64. Hoje tenho 70 anos. As pessoas olham e falam assim, os baby boomers são velhinhos. Nós inventamos a juventude. Ué, nós fizemos Jovem Guarda, nós fizemos Woodstock, nós fizemos Hips. Nós inventamos a juventude. Nós inventamos a libertação da mulher. Muito bom. Então, isso nos marcou profundamente, né? Mas, evidentemente, nós temos, por exemplo, uma característica de ser o mais importante da vida, o trabalho. Sim. Mas isso é uma característica de uma época e que nos influenciou. Pronto. Se nós formos para as outras épocas, terão outras influências. Basicamente, um trabalho seguro, né? A segurança de ter um trabalho. Na minha geração, será que a gente pode falar? Apesar de que, quando se fala qual é a sua época, é hoje, né? Sim, nossa época é hoje. Nossa época é agora. Mas a geração, e tem essas influências, Ju, tem essas influências culturais da época que eu nasci, cresci, vivi como jovem e que influenciaram meu caráter, minha personalidade, minha maneira de pensar. Ou seja, são influências culturais, políticas, econômicas, em alguns casos até geográficas, porque falar do baby boomer aqui e ali não é exatamente a mesma coisa. Basicamente é isso. Não, mas vamos falar das outras também. Quer falar de todas? Pra gente fazer uma linha do tempo. Entendi. Acho que a gente podia situar conceitualmente o que é cada uma das gerações e cada marco. Tá bom. Aí, então, a minha, como eu disse, de 46 a 64. De 64 a 80, a 1980, você tem a geração X. A geração X tem um slogan, Work Hard, Play Hard. Ou seja, é a geração que começou, diferentemente da minha, a dar valor ao seu tempo, ao seu prazer, a ser respeitado. Na minha geração, o trabalho acima de tudo e em qualquer condição. Já a geração X vem e diz, não é bem assim. Eu quero... E hoje estão pessoas que estão com 50 anos, são pessoas hoje que representam, para você ter uma ideia, 30% das startups. Olha. A geração X. Então são muito empreendedores. Eles se libertaram do emprego, mas não do trabalho.
são workaholics também, mas são grandes aproveitadores da vida. Isso vai até 80. De 80 a 96 são os milênios, geração Y. Os milênios são aqueles que inauguram o novo mundo, a nova sociedade. São altamente ligados com a tecnologia, são bilíngues quase que obrigatoriamente no emprego, são também workaholics, mas é um workaholic assim, desde que eu veja sentido, desde que eu tenha prazer. Eu sou uma milênio, para mim isso é Nata, muito né? forte, nata. Mas é isso mesmo, milênio, se você não der um significado para ele pula fora. Perde a graça, né? Ele pula fora na hora, ele precisa ter sentido. Ele até 96. De 96 a 2012, você tem o pessoal chamado da geração Z, que é o que hoje está na mídia. Por quê? Porque são jovens, 20 e poucos anos. Sim. Esses jovens têm algumas características interessantes. De novo, a tecnologia para eles é muito importante, mas eles têm uma característica muito especial. O diferente, o inusitado, é muito mais importante do que o tradicional, a marca. Então, eles são frequentadores do restaurante que vende comida coreana do sul da Coreia com... O diferente. Vira o cool, chamado cool. Essa é uma característica da geração Z. Porém, a geração Z, talvez hoje seja a geração mais pressionada com questões emocionais. Porque o espaço para ela é muito complicado. A geração Y, no mundo, é uma geração hoje que está na crise dos 40. Ela tem problemas hoje, ela não tem casa própria, ela não consegue financiamento, porque o mundo hoje está caro. Coisa que o Boomer fez e que o X fez. O Y tem... O Z, ele nem se encaixa nisso. Ele não quer carro. Não quer casa também. Ele não quer casa. Mas a gente tem que pensar, ele não quer mesmo? Ou ele não quer porque vê no pai ou no tio uma dificuldade tão grande? É uma geração que leva o pai no emprego, a mãe na entrevista, na escola. O professor vai com a mãe, senta, o diretor olha, quem é essa senhora? É minha mãe, ela veio comigo Olha a cabeça. Então, a geração Z tem essa característica, mas eles fazem isso com muita autenticidade. É natural para eles. E você não sabe, hoje chama o ghosting, né? Eles dão um tchau para a entrevista, para o emprego, rapidinho, somem. Se desinteressam mais rápido. E aí o povo fica olhando e fala assim, cadê o candidato? Sumiu. Eles dão um ghosting, ou seja, não se encaixou, sim, tchau e benção. Tchau. Isso vale para os relacionamentos, não só para uma entrevista, né? O relacionamento, por isso que ele acaba sendo muito mais curto, né? Falar, antigamente durava mais o casamento, né? E hoje... nem sei se hoje tem casamento, né? Morar junto, ficar junto, já é um casamento. Um namorido, né? Então, na verdade, você, por exemplo, estava comentando com vocês antes, olha que loucura, 3 em 4 jovens da geração, esse dado é um dado de pesquisa, Estadão publicou isso, 3 em 4 jovens da geração Z são influenciados pelos influencers. Eles tomam decisões pelos influencers. E têm se endividado muito por causa desse, um consumismo por causa dos influencers. Ô Marco, isso é tão interessante que outras gerações, as pessoas mais velhas, também se questionam. Como esse influencer ganha tanto dinheiro? Mas olha esse dado. 3 em cada 4. Se nesse consumo, olha a importância desse influencer. Não estou dizendo que ele faz algo bom, ruim, não é isso. Mas olha o impacto... O papel que ele está ocupando na formação... E o principal... Né, nas escolhas, com isto certeza. Aqui, um videocast, é a forma principal de um jovem da geração Z se informar. É o videocast. E aí vem a Alfa. Aí vem a Alfa, estamos aprendendo ainda, né? Que é de 2000
13, digamos, aos dias de hoje. O mais velho teria 10 anos, 11 anos. 11 anos. 11 anos. Sim, desculpe, Ju. Não, é que à medida que você foi trazendo características, né, que estabelecem não um rótulo, mas que condensam um padrão comportamental de uma geração, isso nos leva para o mote central aqui da nossa reflexão. E aí eu queria te ouvir, Ale, que é assim, como que nós podemos entender essas gerações e pensar como que o comportamento delas influencia a proposta educativa que nós oferecemos. Porque a bem da verdade é que a escola é uma instituição onde você tem uma convivência intergeracional. Né? Então, você já tem uma questão ali para administrar. E mais do que tudo, como que a escola se adapta, se reformula, se reinventa para dar conta das características comportamentais atuais dessas gerações? Sim, acho que um ponto importante é que a gente até falou isso em algum momento já, a nossa geração é agora, né? Somos agora, apesar desses marcos, né? Nós vivemos o agora. E esse agora muda muito rápido, né? Então, tecnologia, a informação muito rápida, né? Essa necessidade da gente estar ligado em tudo. Então, é como eu vou me adaptar e realmente, sendo de uma outra geração, como eu aceito aquilo, como que eu me reformulo, como eu integro na minha metodologia como educadora. Né? Eu sou de uma geração, mas hoje eu ensino para uma outra geração. Então, como eu vou integrar isso ao meu método? Né, ao meu método de ensino, olhando para aquela criança que já nasce no mundo digital, né, a criança já nasce com um smartphone. Né, então, na minha aula, eu preciso integrar isso. Né, então, é olhar como no mundo de hoje, que é muito rápido, né, o mundo alfa, né, dessas crianças de 11, 12 anos hoje, ela já nasce para ser bilíngue. Né, a importância do bilinguismo. Então, uma escola que ela consegue olhar a oportunidade do bilinguismo e a oportunidade também, principalmente, do socioemocional. Por quê? Muda muito rápido. Esse jovem que está totalmente consumindo o que um influencer passa, cria ansiedade, né? Porque ansiedade para aquilo, ou então receios, eu não sou, complexos. Né? Então, como que eu vou ser igual àquele influencer, ter o que ele tem? Né? Frustrações. Então, como eu lido com frustrações? Né, como eu me torno resiliente no meio de tudo isso. E é aí que vem o socioemocional também, a força do socioemocional nessa educação que nós temos hoje. Né, a importância de trabalhar socioemocional e esse aluno global, com mudanças muito rápidas acontecendo, que ele já nasce para morar fora, né, Marco? Ele não vem para ficar, né? As crianças pequenas já falam, né? Nenhuma criança dessa geração já quer, né, ir para Disney, já quer viajar, já quer ir para Paris, já quer ir para os Estados Unidos, enfim. Então, como que nós lidamos com isso? Primeira coisa, né? Então acho que também é algo de aceitarmos que a nossa hora é agora, que ela se transforma a todo momento, e o que eu posso trazer também da nossa própria geração para essa, que tem muita coisa boa também. Né? Então é aliar, adequar, é restringir algumas coisas, mas não, é limitar algumas coisas, mas não tirar, abolir, né? Igual a questão do celular hoje, né? Eu preciso limitar o uso do celular, porque eu também acho importante a interação, né? A interação na hora do intervalo, a interação entre os alunos, mas eu não posso esquecer que esse aluno, né? E hoje tem IA, né? Aulas totalmente interativas, metodologias ativas que eu preciso integrar ali na minha aula, né? Então eu preciso saber mesclar e usar também ao meu favor para esse desenvolvimento, né? Porque hoje é uma criança que precisa desenvolver o pensamento crítico, né? Ela vem muito mais aberta, com muito mais conhecimento. Sem dúvida. Né? Do que nós, porque a escola antes passava o conhecimento. Hoje essa criança já vem com um monte de conhecimento de todos os lugares, de todo tipo de pessoas também, né, Marco? Sabe que, ouvindo a Ale, eu fico refletindo, né? Que aluno a gente quer formar para esse século XXI? Sim. Que é esse presente, é o agora, não é nem o amanhã. Né? Um século XXI que já está acontecendo. Outro dia eu ouvi uma frase que me marcou bastante, que dizia assim, Marco, nós temos ainda, em boa parte das escolas, escolas com estrutura física ali e organizada à moda de século XIX, com professores do século XX formando alunos do século XXI. Sim, já vi isso também. Então, como que nós, enquanto escola, podemos pensar nessa perspectiva de que alunos precisamos formar?
né, a Lê ainda há pouco trazia a necessidade de uma das competências, que é a mentalidade da criticidade, um aluno capaz de propor soluções para desafios complexos. Me fala um pouquinho, na sua perspectiva, quais deveriam ser os atributos de competências e habilidades que essa escola do século XXI deveria também se ocupar em desenvolver? Sabe, Ju, é importante a gente falar o seguinte. Eu olho a escola hoje, eu fui diretor de escola há muitos anos. Né? Se eu disser para você que eu não vejo muita diferença, talvez você fique muito triste. Não fica? Mas é pelo seguinte, na verdade, com exceção do IA, eu já falo do IA. Tá. Toda essa tecnologia, aulas, flip aulas ou aulas, são coisas da década de 70, não são novidades. Claro, estavam adormecidas, foram retomadas agora. Renomeadas, isso, né? Ensino híbrido e mais. Tudo isso é só metodologia. O que é métodos? Métodos é caminho. Metodologia é como eu ensino. Mas tem uma pergunta antes. O que eu ensino? Eu não vejo mudança no o quê. Esse é o ponto. Eu vejo mudança no como. Brilhante. O como é só o caminho metodológico que a educação escolhe, que é óbvio. Hoje eu vou usar tecnologia. Não é? Eu usava projetor, mimeógrafo. Hoje eu uso outras coisas. Mas, na verdade, acho que a grande questão que nós precisamos mergulhar é qual é o conteúdo que prepara esse aluno para o que vem aí. E a resposta não é tão rara, nem tão difícil. É só olhar a BNCC, é só olhar a OCDE, é só olhar outros países e você vai perceber que é exatamente o que nós começamos. É bilinguismo, fundamental, e até porque a gente brinca, né? Quem fala português vai ser um ótimo agente secreto, porque só nós vamos entender português, né? E obviamente, os chamados soft skills, no fundo, é educação socioemocional, que também não é nova no mundo, hein? O Castle nos Estados Unidos é da década também de 70, aliás. Então, mas o socioemocional, por quê? Porque o mundo vai mudar. Sim. Imagina, Trump está aí, mudou tudo. Você imagina daqui a 3 anos como vai ser? Impossível. Qualquer previsão. Ô Marco, só para pegar um gancho nesse o que você falou e dessa mudança, algo que é muito forte hoje. Esse o que precisa estar na realidade, né? O que eu ensino também. Porque se esse jovem, essa criança não vê sentido no que ele está aprendendo, ele perde um pouco essa conexão. Então, mas é verdade isso. Eu acho que o nosso ensino é desvinculado da realidade, de um conteúdo. Muito desvinculado. Falamos coisas que não servem para nada. Eu não vou aqui falar, né, mal dos meus colegas, nem da minha biologia, né? Mas são coisas absolutamente alheias à vida, à realidade. Tanto que você esqueceu tudo que você aprendeu. Sobrou muito pouca coisa, não é? Mas há conteúdos fundamentais, sim. Fundamentais, que precisam ser ensinados. Conteúdos. Né? Sim, claro. Além desses conteúdos fundamentais, eu podia dar vários exemplos. Mas vamos ao que interessa. Eu preciso ensinar as crianças a terem atitudes frente à vida. É isso, posturas frente à vida. É isso que garante o futuro. A maneira pela qual eu tenho um problema, ótimo. Como é que eu me posiciono frente a um problema? Eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma questão. Agora, só para não terminar o que eu deixei de lado, o IA proporciona, sim, uma mudança de conteúdo. Eu te digo como. Por exemplo, você pega uma professora de português que diz assim: agora vocês vão produzir uma redação usando inteligência artificial. Ela pede isso. Então a criança tem que criar o prompt. Cada um vai fazer o seu prompt. Ela pode dar o tema, por exemplo, o impacto das gerações na educação.
cada um vai me dar uma redação com esse tema. Você vai ter que dar os prompts, você vai ter que escolher entre o Claude e o ChatGPT, ou o isso é uma coisa, não é copiloto, né? É Copilot, principalmente aqui. Mas, enfim, vai produzir. Aí ela pega essas redações e ela diz assim, ok, como é que a gente sabe que isso foi feito por uma inteligência artificial? E aí a criança tem que desenvolver senso crítico, capacidade de análise, síntese, Sim. conclusão. Isso é um conteúdo socioemocional. Esse é um conteúdo importante. Então eu acho que a IA traz um avanço na questão educacional, não como método, pelo amor de Deus. Acho que estamos cansados de métodos que são novos. Tudo bem, são brilhantes, eu fico feliz. Mas vamos pensar um pouco no conteúdo, o que é que nós estamos ensinando para as nossas crianças. Agora, pensando no que você está dizendo, né, nesse papel do professor que também muda. Se antes ele pedia, né, pegando o seu exemplo, para um aluno desenvolver a redação com o tema X, e agora ele vai pedir que o aluno faça um prompt e que, com a redação pronta, seja capaz de se posicionar criticamente diante do conteúdo que ele veio. Você concorda que esse professor também, ele precisa estar preparado para esse papel? E esse é um grande desafio. E esse professor, ele não sai da faculdade, da licenciatura, da graduação, com esse driver. Então, Ale, comenta um pouco para mim aqui, junto com o Marco, qual que é o papel da formação de professores para esse novo cenário? Porque ela me parece ser mais imperativa do que nunca, né? Sim, sem dúvida. É fundamental, né? Primeiro, a abertura desse professor para isso. E lembrar disso, realmente. Não saímos da faculdade sabendo fazer isso. Estamos vivendo esse momento, né? Então, estar aberto é o primeiro ponto, né? Porque muitas vezes, quando a gente já nega aquilo, a gente já afasta, né, aquilo da gente. Então, a importância realmente, eu preciso para esse aluno que está aqui, né? Para melhorar o meu quê de como eu vou ensinar, né? Então, eu ter essa abertura, que é uma competência também, né? Ali, emocional. E sempre fazer formações continuadas, com certeza, para aprender a fazer, porque nós não sabemos fazer também, né? Mas podemos aprender, né? Então, como eu uso um prompt, como eu faço esse prompt, como eu peço esse prompt, né? E a IA também, ela vai melhorando de acordo com o que a gente vai colocando para ela. Então, também é um aprendizado, é um ensine para aprender, né? Então, eu preciso ensinar, eu vou aprendendo e vou ensinando, né? Então, formação continuada sempre, né? Aqui na casa nós temos vários cursos para isso. E a abertura também do professor de entender este momento e da importância desse nosso papel como educador. Também sou professora, também estou aprendendo bastante, né, com o IA, até mesmo nas nossas formações, como que eu vou formar melhor os professores também, né, porque são diferentes gerações, cada um tem um jeito também de aprendizado, né, então nós podemos pensar em momentos, sim, como eu ensino esse professor, é isso, ensinar para aprender, para ele conseguir. E essa questão das características e padrões de comportamento de cada geração, além de influenciar a escola, seguramente ela também influencia a maneira com que a família se relaciona com essa criança, né? Então, eu fico imaginando essa geração alfa que já nasce conectada, que nasce com inteligência artificial, que nasce com muitos serviços já automatizados, robotizados. Como que a relação das famílias com essas crianças se reconfigura nesse cenário da geração alfa? Duas observações, né? Quem são os pais da geração alfa? A maioria são milênios. É a geração Y que são os pais. Vamos lembrar as características deles. Eles são altamente tecnológicos. Então, eles não têm nenhuma dificuldade com relação a isso, seus filhos. Millennium, que é o pai que hoje tem 35, 30 anos, 40 e pouco, que tem a criança de 5, 6, 7, 10 anos. Esse pai não tem essa dificuldade. Esse pai tem uma visão de mundo que cobra, sim, uma mudança de escola. O pai millennium é um pai inquisitor para uma escola boomer. Mas os boomers estão saindo de cena. Quem é o professor? É X, 50 anos? Ou é o próprio milênio?
O problema é que o professor não recebeu formação. Sim. Eu vou dar um dado para você. A Lê sabe disso sobejamente. Quando, na pandemia, nós tivemos que usar ensino híbrido com os alunos, um número imenso de professor desistiu da profissão. Vai embora. Eu não quero saber disso. Isso não é para mim. Então, eu acho que é bom, isso é uma seleção natural. O mundo exige que o professor, principalmente, que não deve dar aula olhando para trás, sim, mas deve dar aula olhando para frente, seja um homem atual. Volto de novo. Então se o professor tiver conhecimento de tecnologia, tiver conhecimento de a aula dele vai ser boa? Não. Sabe por quê? Tudo isso é metodologia. De novo, qual é o compromisso com aquilo que é o quê? O que o aluno precisa aprender para o ano que vem. Claro, o pai quer que o aluno entre no vestibular. Pronto. Tem pai que entra com a criança de 6 anos e pergunta assim, qual é o índice de aprovação dessa escola no vestibular? Sim. Qual é o índice de Enem de vocês? À vontade, a gente não faz, mas tem vontade. Seu filho tem 5, ele vai prestar Enem daqui a 13 anos. Vão, 11 anos. Como é que é o mundo daqui a 11 anos? Vai ter Enem? Vai ter mundo? Né? Então, na verdade, essa questão a escola tem que preparar para o vestibular, eu acho que a escola tem que preparar a criança para pensar, para estudar, para se posicionar frente às dificuldades, e daí tem conteúdo, sim. E tem conteúdo que no nosso ensino tem o seno de A mais B. Né? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno B. Não tem a mínima ideia para que serve isso. Né? Mas a gente tem que aprender. E tem que saber fazer. Por quê? Porque cai no vestibular. É um pouco anacrônico falar isso? Mas a nossa estrutura é um pouco anacrônica. A estrutura é ainda. Então, não e tem esse casamento que tem que fazer, né? Processos seletivos estruturados. Isso, assim, isso. A única coisa que escapa disso e corre lá pela raia 3 é o bilinguismo. Porque serve para qualquer coisa. E vai servir sempre. O bilinguismo, graças a Deus, ele está livre disso. Ele vai lá pela raia sozinho. E a educação socioemocional é pelo menos uma tábua de salvação para que as pessoas... Esse enfrentamento, né? Para essa mudança de postura. Basicamente, agora o professor tem que mudar, sabe? Postura, né, Marco? O mundo muda. E o papel do professor é preparar para a vida, dizia a Hannah Arendt, né? Qual é o papel da educação? Preparar para a vida. Né? É dar o chutinho para que o passarinho saia do ninho e saia voando. Então, tem que dar. Sabe, o Schopenhauer tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, Deus dá as cartas, mas quem joga é você. Então, não é um fatalismo determinado da vida e nem é você pode o que quiser, um liberalismo, tudo. A vida não é assim. Nem você pode tudo, porque, evidente, se eu tivesse nascido na Quinta Avenida, seria bem diferente. Eu fui criado em Jundiaí. Você imagina se eu tivesse criado na Quinta Avenida. Evidente que o meu mundo seria diferente. Então, há limitações. Agora, Deus deu as cartas. Se você vai bater com uma canastra suja, o problema é seu. Agora, se você vai pegando uma cartinha daqui e dali, faz uma real, bate primeiro, pega o morto, o jogo é seu. E o que faz o professor? Ensinar as crianças a jogarem o jogo da vida. Né? A escola tem que fazer muito mais do que disciplinas, tem que ensinar o jogo da vida. E para quê? Para que as crianças, não para que eles sejam o máximo, mas para que eles sejam realizados, sejam felizes, sejam pessoas boas, construtivas para a sociedade, engajadas, enfim. Esse é o papel do professor. Eu sou apaixonado pela minha profissão, porque eu acho que tem um propósito muito grande. Agora, se eu tenho que usar ensino híbrido, se eu tenho que usar smartphone, me desculpa, mas isso é muito fácil, viu? Quer dizer, meus colegas que me desculpem. Ô Marco, mas isso ganha também muita força, porque esse jovem, essa criança, ele também, a parte social,
a parte de integração, de você agregar as pessoas é muito forte, né? Então, questões raciais, questões sexuais, isso tem um peso muito forte agora, né? De você agregar todo mundo também, né? Então, trabalhar com projetos também é algo muito importante, né? Porque você se sente pertencente, sente o porquê, né? Esse adolescente, quando ele vê um propósito naquilo, faz toda a diferença para ele. Mas olha como o mundo é estranho. Se você pegar uma característica da geração Y, os millennials, estão aí com 40 anos, e da geração Z, que estão aí com 20, a primeira coisa se você quer afastar esses dois, é falar de gênero, raça, porque eles não aceitam. Não. Eles são engajados socialmente. Agregar, então, engajados socialmente. Veja bem, quem é que está por trás disso criando o problema? É a geração X e os baby boomers. Sim. Porque o X é o empreendedor, ele é o dono da... As pesquisas dizem, o X é o dono do dinheiro. O Y gasta, mas quem gera o dinheiro é o X. Sim. O boomer já está estabelecido. Ele já gerou, tá? Ele ainda tem muito, mas é a geração que mais acumulou, porque só pensava nisso, só fazia isso. Essa era uma característica. Mas então você pensa o seguinte, nós estamos num mundo polarizado em todos os lados. Verdade. E polarizado num mundo onde os milênios e os Z são absolutamente contra isso. Contra. É uma contradição difícil. Sabe, o poder não está na mão dos Y. Não, e aí eu acho que aí mostra bastante a geração, nesse momento mesmo. Né, que a gente consegue ver mesmo, né? Quem manda, quem está com dinheiro, as empresas, enfim. E essa geração, né? Que contrapõe isso. Isso né? não tem nada a ver com ideologia política. Sim. A ideologia política bagunça também. Bagunça também porque eles podem focar numa geração, tecnicamente. Mas, de fato, a questão é a maneira pela qual eu considero o meu outro. Sim. A hora que e aí vai tudo. Vai a questão racial, vai a questão de gênero, vai a questão social, vai tudo. Mas isso, veja, isto é uma questão de valor. Não é uma questão socioemocional, não é uma questão... Você pode trabalhar. E valor, cada um tem o seu valor também. Valor é uma questão muito cultural e uma questão familiar. Sem dúvida. Então, a formação de valor, eu acho que nós temos um problema sim. Por quê? Porque, por exemplo, na minha geração, era muito comum aprender valor com os pais. A escola não tinha preocupação de ensinar valor. Tinha outra preocupação. A preocupação de ensinar ou trabalhar valor começa um pouco depois, já na geração X e na geração Y. Aí sim, eu procuro uma escola de acordo com meus valores e não com relação com os outros valores. Enfim, isso fica por aí. Mas o que acaba acontecendo é que, hoje em dia, o pai está fora, o pai trabalha, a mãe, que são os pais da geração Y. E os da geração X, altamente trabalhadores. Lembra, work hard, play hard. Ele quer o dele também. Mas quando ele tem folga, ele não quer o filho. Ele quer o dele, ele quer a folga dele. Como é que fica a transmissão de valor nessa época? Fica por conta da mídia. Esse é o problema. Então a construção de valores, hoje é a novela, não estou... E hoje é a rede social, né, que ganhou muita força. Não estou com isso fazendo nenhum juízo de valor. Não, está super claro. Eu estou analisando um fato. Sim. É assim. Se é bom, se é mal, se deve, se não deve, outro problema. Depois a gente discute isso. É assim. Ou seja, a mídia, as redes sociais, a criança, uma criança da geração alfa, entre 10 e 12 anos, fica 4 horas numa tela por dia. Que loucura. Onde forma valor? Aonde eu me comparo? Você acha que olhando o Facebook, por acaso eu não tenho, mas se eu olhasse alguém com a minha barriga, eu me sentiria mal, eu tinha vontade de me matar. Porque todo mundo no Facebook é alegre, feliz, magrinho, forte.
como a minha amiga aqui, às 5 da manhã, que malha, todo mundo é assim lá. Ninguém é gordinho como eu, não é? Então, isso forma a minha maneira de formar minha personalidade. Eu só formo a minha personalidade no contato com a Ju. Sim. O meu caráter não. Com o outro, mas a minha personalidade, a minha persona, é que na medida que se a Ju acha que eu sou feio, que eu sou gordo, eu fico preocupado. Porque eu vou formar de acordo com as pessoas, com a mídia, Sim. com as redes sociais. Olha o perigo que nós estamos, então, deixando. Me fez lembrar uma frase do Lacan, que dizia, né, o outro me constitui. Imagina esse outro me constituindo com esse número, né, de influencers em redes sociais, com uma distorção de valores. Distorção, Ô, gente, nós estamos chegando aqui à parte final dessa nossa conversa. Nossa, tem tanta coisa ainda para falar, seguramente, né? Assim, poderíamos passar uma tarde inteira aqui. E aí eu queria pedir que cada um de vocês fizessem as suas considerações finais antes da gente encerrar. Especialmente aí a Ale explorando esse tema do socioemocional. O que você traz pra gente, Ale? Bom, eu trago, né, a importância realmente de trabalhar o socioemocional, porque é um futuro incerto, né? Não sabemos o que vai acontecer, mas eu estar realmente pronto para a vida, né? Com criticidade, relacionamentos saudáveis, bem comigo mesmo também, né? Trabalhar essa questão de ansiedade, aceitação, valores aí que estão todo momento ali nas redes sociais, com o meu aluno, faz toda a diferença. Então o ensino socioemocional hoje, ele é parte dessa transformação e é algo para hoje, não é algo só para o futuro, né? Mas que com certeza esse aluno vai estar mais pronto frente à vida. Esse é o meu desejo realmente como educadora socioemocional. Obrigada, Ale. E você, professor Marco? Então, eu acho que a principal mensagem que eu tenho é para o professor. Nós estamos aqui dentro de um ambiente educacional, então temos que falar do professor. Quando me perguntam o que você é, professor de biologia. Mas olha, primeiro eu sou professor, depois eu sou de. Então, se os professores pudessem se conscientizar de que seus conteúdos cognitivos, que seus conteúdos técnicos e também as metodologias, claro, têm a sua importância. Mas o mais importante é trabalhar na constituição da personalidade, do caráter do seu aluno. Prepará-lo para a vida como ser humano, como homem no sentido genérico, né? Como pessoa capaz de se perceber com uma missão, um propósito, mas com uma relação e um comprometimento com o outro. Professor, ajude a gente a chegar aí, porque senão esse mundo não vai dar certo. E nós, professores, tenho certeza, hoje somos os únicos, porque somos influencers ao vivo durante 4 horas. Espetacular. Isso é verdade, somos influencers. O professor é um influencer ao vivo. Ao vivo, né? 4 influencer horas. ao vivo. E por 200 dias letivos. Sim, né? Seguramente. Seguramente. E aí não pode perder tempo com coisas que são... Pode falar dessas coisas, mas pensa que tem outras muito mais importantes para falar. Gente, assim, muitíssimo obrigada a vocês dois. Vocês trouxeram inputs, elementos, situações para que nós possamos ampliar esse rol de discussão e reflexão, que eu acho que tem que ser muito pungente nas escolas, né? E para a nossa rede Start, quero me reportar a vocês dizendo que nesse episódio nós podemos aqui discutir elementos que certamente influenciam muito do nosso jeito de fazer educação. E mais do que do nosso jeito de fazer educação, nos ajudam a definir cada vez de modo mais claro que alunos nós queremos formar, para que realidade nós queremos formar. E hoje ficou bastante evidente o quanto a cidadania global, não apenas como o domínio da segunda língua, mas sobretudo esse cidadão integrado ao seu entorno, ao seu cosmos, que pensa no todo, que pensa nos problemas do mundo. É para esse cidadão que a nossa escola se formou. E é essa escola que a gente quer ser. Muito obrigada pela participação de vocês. Logo mais, nossa quarta edição do Start Talk está de volta, com mais temas aí para a gente pensar juntos como melhorar o nosso processo educativo. Marco, Ale,
infinitos obrigadas. Eu que agradeço. Nossa, muito obrigado. Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Também agradeço a todos. E excelente iniciativa do Start, realmente, né, de mostrar essa revolução na educação também. Obrigada, Ale.